Fala, meu empreendedor maravilha! Que tal passar 5 perguntas agora para você conseguir construir metas que sejam possíveis de serem realizadas? Que dor que está envolvida aqui? É que a maioria dos empresários, quando vem conversar comigo, diz o seguinte: ó, minha equipe não bate a meta, rapaz. Eu determino a meta lá, só que o pessoal não chega no resultado nunca. Daí começa a criticar o time. Mas eu pergunto, como é que você constrói a meta? Ah, eu vejo lá o que eu estou precisando e falo, ó, hoje a gente tem que fazer isso, agora a gente vai ter que fazer aquilo. E é tipo goela abaixo. E o time dificilmente se compromete por coisas que são goela abaixo. Você, como líder, dono do seu negócio, líder da sua equipe, você pode sim estabelecer uma meta. Mas você precisa ter um critério. O primeiro critério é que ela seja desafiadora, não impossível. Sabe aquela brincadeira que tem em festa junina, né? Que é pau de sebo? O cara coloca um maço de árvore, alguma coisa assim, unta ele com alguma coisa lisa, que por isso que é sebo, né? Que é tipo uma cera, e lá no topo coloca um dinheiro. O cara que conseguir subir lá, pegar, ele ganha o dinheiro. Mas a gente brinca que a meta pau de sebo é aquela que é difícil, porque você, para chegar lá em cima, é quase que impossível. E aí você não motiva a sua equipe com isso. A sua equipe não vai ficar com garra de algo que ela sabe que não é possível fazer. Não se esqueça, a maioria das equipes, né, brincando aqui, ela está no chão de fábrica, ela conhece a operação, ela sabe quando aquilo está muito além e quando não é possível. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer algo desafiador, mas que não seja impossível, tá certo? E para você saber se é desafiador, é aquilo, né? Olha o mercado, veja como é que o mercado está se comportando, veja você mesmo como se comportou. Então, sei lá, se você fez 100 o ano passado e esse ano você quer fazer 200, será que dobrar é fácil assim? Você tem que pensar. Você consegue dobrar com a mesma equipe ou vai ter que ter mais equipe, sabe? Então, pense em algo que seja possível e desafiador, não impossível. Bom, superado esse fato de ser impossível ou desafiador, que você vai saber o que é melhor do que qualquer um, então eu vou trazer aqui um exemplo possível e desafiador. Vender 50% mais esse ano. Essa é a sua meta principal. Então a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer, a primeira pergunta, qual é a sua meta principal? Faz isso, ó. Primeira pergunta, coloca aí. Qual é a sua meta principal? E essa meta principal você vai definir, claro, vender 50% mais de blusas de lã até dezembro de 2000 e minha avó com 15 anos, não sei. Você que vai dizer aí qual que é a sua meta. Mas deixa claro, eu quero vender 50% mais até o mês tal e vou ter deste produto X, por exemplo, ok? Deixa claro. E aí, traga a liderança do seu time, sente com eles e a partir de então, você começa a dizer o seguinte, ó. A segunda pergunta, a primeira é da meta clara, a segunda, o que eu preciso fazer para que eu venda 50% mais até dezembro deste determinado produto? E aí você faz uma rodada com eles. O que você acha que precisa fazer, fulano? Eu acho que a gente tem que melhorar a vitrine, eu acho que a gente tem que anunciar mais, e aí virão as ideias e você vai colocando uma por uma, como se fosse ideias separadas. E aí você perguntou o que eu preciso fazer para que 50%, para que eu venda 50% mais esse produto. Aí você vai fazer a terceira pergunta. A primeira é qual a meta principal, a segunda o que eu preciso fazer para vender 50% mais do meu produto, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Então o que eu preciso fazer, e aí a sua meta na sequência. A terceira é como eu devo fazer para conseguir vender 50% mais. E aí você vai ver o como. E aí cada um deu uma ideia, não deu? Você vai melhorar a vitrine. Então, como que eu melhoro essa vitrine para eu conseguir 50% mais? Como eu anuncio mais para conseguir vender os 50% mais? E aí, para cada ideia dada, você pergunta como. E cada um deles vai desenvolvendo o como, trazendo possibilidades. Depois você vai para a quarta pergunta. A primeira, então, é qual foi a sua meta principal. A segunda foi o que você precisa fazer. A terceira é como você precisa fazer esse o quê. A quarta é quem vai fazer o como e o quê. Quem é o responsável? E aí, você estabelece o critério. Às vezes a ideia do tráfego, por exemplo, não é de quem deu a ideia, mas é do pessoal do marketing. Então você vai colocar lá, fulano do marketing.
De repente, o arrumar a vitrine não é nem de quem deu a ideia, mas você vai pedir para quem arruma a vitrine, para ir lá arrumar a vitrine. E assim você estabelece as responsabilidades. E a última pergunta, muito, muito, muito importante, tá? Porque isso é o que vai te dar o tempo das coisas, quando vai estar pronto o que e o como. Se você definiu o responsável, você tem que definir a data para ele conseguir fazer. E aí você vai lá, vai ser no dia 10, vai ser no dia 3, vou trocar de vitrine a cada 3 vezes por mês, enfim. Você vai estabelecer os prazos desses entregáveis. Sua equipe está lá na mesa, sua equipe que deu as ideias, sua equipe que estruturou esse caminho de realização. E aí você tem um plano de como, para atingir essa meta específica, tudo que você precisa fazer, o que você precisa fazer, como você precisa fazer, quem vai fazer com você e quando vai ser feito. E aí qual que é o seu papel? Acompanhar o desfecho de cada uma dessas atividades. Porque o que, como, quem e quando são atividades, você vai acompanhar. Você vê como não é um bicho de 7 cabeças? Estabeleceu a meta clara e objetiva, você desdobra essa meta clara e objetiva em ações para que elas possam então serem realizadas de uma forma que a equipe esteja comprometida, a equipe te ajudou a desenvolver, a equipe trouxe solução e você vai ser um gestor dessas realizações. Você pode inclusive fazer um mural na sua empresa, colocar a meta lá e cada vez que cada uma daquelas ações forem realizadas, você vai ticando para que a própria equipe consiga acompanhar. E aí você pode ainda colocar um responsável em acompanhar os prazos e dizendo, estamos dentro ou fora do prazo. Depois de que o período dessa meta ela foi implementado, depois que essas ações foram implementadas e você estiver acompanhando se evoluiu ou não evoluiu, você pode chamar esse mesmo time e dizer o seguinte, olha, fizemos o que, fizemos o como, fizemos o quando, fizemos com quem e a gente conseguiu atingir 40, 50, 70, 80% do nosso resultado. A gente precisa atingir mais, senão nós não vamos chegar na meta. E para chegar à meta, o que você acha que a gente vai precisar fazer? Então, qual era a meta? A meta era essa aqui. Aí volta de novo, o que eu tenho que fazer agora para atingir os últimos 20% da meta? Como eu devo agir para que esses 20% aconteçam? E aí você vai fazendo as mesmas perguntas com sua equipe e vai melhorando ainda mais a qualidade do seu acompanhamento e da sua liderança. Empreender não é só colocar no papel ter uma grande ideia, é você colocar coração para fazer as coisas. E colocar coração para fazer é o tempo todo você estar feliz em acompanhar, feliz em desenvolver, feliz às vezes em errar, porque você sabe que é isso que vai te galgar para o novo nível. Isso é ter coração para fazer. Então não tenha preguiça, gente. Olha, desculpa falar, mas tem tanta gente que tem preguiça de acompanhar, tem preguiça de fazer a meta. Fala, não, tá tudo aqui. Mas, gente, se tivesse tudo aqui, por que então que não está sendo feito? E você concorda que se tem mais pessoas envolvidas com você, não adianta estar aqui, tem que estar em alguma ferramenta, em algum instrumental, para que os outros consigam acompanhar. E aí sim você cobrar. Porque não dá uma de engenheiro de obra pronta, não dá. De reclamar só depois que não conseguiu, de falar que você sabia que ia dar nisso. É ruim. Desmotiva. Ao contrário, se você faz um plano desse, acompanha e as pessoas veem a evolução, veem o que está acontecendo, olha como elas se sentem parte de um processo. O sentimento de pertença começa a ser desenvolvido na sua equipe e eu tenho certeza que você vai conseguir atingir seus resultados. E é o que eu desejo para você, muito sucesso, muito resultado e que as metas sejam sempre construídas com o time engajado que você vai ter, tá bom? Um grande abraço eu quero te deixar e pedir, curte aqui esse vídeo, deixa seu comentário, me segue no Instagram e vai ser uma alegria poder falar com você mais vezes. Grande abraço, fica com Deus!